Daqui a 1 minuto você começa formalmente. Espera só um pouquinho. Pronto, professor Piva, pode começar. Pois é, eu queria dizer para vocês que já estão aí, que estão chegando, né? Eu estou vendo nomes bastante conhecidos, né? O aviso que a gente distribuiu, viu, Simão? Foi assim, muito, vamos dizer assim, no mesmo dia, tal, e talvez a gente não tenha um número de alunos grande, tal, como uma presença sua na Faculdade de Direito de Jaú merece, né? Mas eu estou vendo aí, pessoal da sala, são pessoas bacanas. Queria dizer para vocês o seguinte, né? Eu aprendi tanto com esse professor Simão, que eu fui conhecer lá na FAAP, em São Paulo, no ano de 2008, né? No ano de 2007. E de lá para cá, eu, assim, não me aconteceu outra coisa, estando por perto do professor Simão, que não fosse aprender o direito, né? Vocês estão vendo aí, me desculpe ocupar um pouquinho o tempo, viu, Simão? Nós temos tempo, eu queria mostrar um pouquinho para essas pessoas que tipo de pessoa, que tipo de amigo e que tipo de jurista você é, né? Então, vocês estão vendo o Simão, dá para ver logo aí, um rapaz novo, né? Um menino. Ele é professor livre-docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, lá no Largo de São Francisco. Isso não é pouco, sabe? É uma trajetória, assim, muito bonita. E nessa trajetória, ele aprendeu tanto, tanto, tanto sobre direito de família, e ele vem acompanhando isso tudo. Então, quando ocorre uma crise mundial de saúde como essa, e que nos apanha aqui no Brasil de surpresa, o professor Simão é uma pessoa, assim, gabaritada, amadurecida, e em condições de dizer assim, esta crise altera isto aqui no direito de família, ou altera aspectos que ainda nós não sabemos como que serão alterados. Em suma, digamos assim, esses ajustes no direito de família, o último que eu fiz com o professor Simão foi em 2013, né? E hoje tenho, assim, o privilégio de estar com ele, eu vou aprender, juntamente com vocês, vou aprender novamente com o professor Simão. Professor Simão, a molecada não quer saber de mim, quero saber de você, viu? Fica à vontade, Simão. Alegria, Piva, alegria. Deixa eu dizer uma coisa para os amigos e as amigas, que eu tomei a iniciativa de pedir ao professor Piva esse espaço na Fundação Raul Bawab e no curso de Direito por uma questão muito antiga e muito afetiva, que tem duplo viés afetivo. O primeiro viés afetivo, o professor Rui Piva, porque eu realmente conheci o Rui Piva numa situação que para mim parecia muito adversa naquele ano de 2007, em que eu tinha lido a contratação do professor Rui Piva pela FAAP como uma ameaça ao meu emprego. E isso ele já sabe, porque é uma história que já está superada há 2000 anos, e eu disse para ele, assim que o conheci, sabe, professor, vamos trabalhar juntos, tentar fazer o melhor possível. E o Rui, com esse jeito bonachão, tranquilo, disse, professor Simão, estou aqui para trabalhar com você da melhor maneira, diga qual será. E eu tomei um susto com essa generosidade de caráter do professor Piva, com essa gentileza do professor Piva, e aquilo que seria, em tese, uma ameaça, se tornou uma amizade fraterníssima. Uma coisa que, assim, superou em muito a sala de aula da FAAP, e eu tive vários momentos de alegria enorme ao lado do professor Piva, em várias situações. O professor Piva criou uma revista jurídica lá em Manaus, da FAMetro, e foi uma revista jurídica que conseguiu uma nota máxima para a instituição. Então, assim, o que era uma apreensão se tornou uma amizade fraterníssima. Esse é o primeiro motivo de alegria, estar falando da Fundação Raul Bawab. O segundo motivo, que eu não posso falar muito, porque se eu falar muito, eu vou começar a chorar, porque eu sou manteiga derretida, é que a minha família é toda de Itapuí. Itapuí é o berço dos meus avós. Quando vieram do Líbano, o meu avô foi para Itapuí, depois se casou com a minha avó no ano de 1946, e minha avó foi para Itapuí também. E a Fundação Raul Bawab é de primos nossos de terceiro grau. Então, assim, é uma questão muito afetiva que eu tenho com Bauru, com Jaú, que eu tenho com a Fundação, e assim, é uma pena que minha avó não está viva, nem minha tia Vânia, que morava em Itapuí, está viva, para verem eu dando uma aula na Fundação. Infelizmente, Piva, demorou demais para eu conseguir dar uma aula na Fundação. Precisava ter dado essa aula antes, com os meus avós vivos. Mas
fazer o quê? A hora que a gente pode, a hora que a gente consegue, a hora que a gente tem essa chance é agora e não ontem. Então, eu agradeço a você esse momento de profunda emoção que é falar com os alunos da Fundação. Eu não podia deixar, viu, Piva, dando live para o Brasil inteiro, falando com todo mundo no universo, de falar com você. Porque nós temos um trabalho de família, que já fizemos, com muito sucesso, e você está à frente agora da Fundação, que é um curso, enfim, que para mim é uma extensão do meu coração, da minha família. Então, eu estou muito, muito feliz hoje de falar com você e falar com seus alunos. A dinâmica nossa é a seguinte, nós já temos aí quase 30 pessoas participando, eu queria pedir aos alunos que fossem mutando sempre o microfone, para que não haja ruído, eu vou conversando com o professor Rui, vocês podem sim lançando perguntas aí no chat, eu vou lendo, eu tenho esse hábito de ler as perguntas simultaneamente, e eu e o Rui vamos conversando sobre elas. Se tiver alguma coisa que quiserem deixar para falar ao final, falamos ao final, sem nenhum problema. É isso, professor Piva? Tem alguma outra recomendação ou podemos começar nosso bate-papo? Não, professor, o senhor é que sempre me recomenda, viu? Fica à vontade, a condução é sua, diz como você quer fazer, porque, como eu disse, assim, o pessoal está, assim, querendo te ouvir mesmo, né? E eu vou participando, assim, tá bom? Perfeito. Então, vamos conversando. Eu produzi um artigo, meus amigos e minhas amigas. Foi um artigo que eu publiquei no site do nosso IBDFAN, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e quem quiser depois vai estar no meu Instagram, JF Simão, depois eu dou os detalhes para vocês, mas para quem quiser ler o artigo, em que eu sinto eu, uma verdadeira felicidade, professor Piva, de chamar as realidades de realidade A, realidade B e realidade C. Foi uma inspiração que eu tive para dizer que a realidade A acabou no dia 13 de março. E por que é importante eu falar dessa realidade A que acabou no dia 13 de março? E por que no dia 13 de março? Porque na semana seguinte as faculdades praticamente todas fecharam, as aulas presenciais, as aulas físicas, e viemos para casa, estamos estudando de casa. Então, por que é importante falar dessa realidade A? Primeiro, que foi uma realidade longeva, uma realidade festiva, uma realidade eufórica. Era uma realidade de um jogo de relações humanas que eu batizei de ganha-ganha, porque havia espaço para todo mundo ganhar. Não era aquele jogo de soma zero, que para um ganhar o outro tem que perder. Era um jogo que havia um espaço, porque havia uma economia em ascensão, porque havia um direito estruturado em bases sólidas, de ganha-ganha. E nesse jogo de ganha-ganha, as questões jurídicas, elas acabavam ficando relegadas àquelas máximas que sempre ouvimos no direito de família, melhor interesse da criança, direito dos contratos, o contrato tem que ser cumprido, porque afinal temos hoje uma lei da liberdade econômica que exige o cumprimento dos contratos. No campo do direito de propriedade, função social da propriedade, tudo corria muito bem e parecia para nós que tinha razão aquele filósofo israelense da Universidade de Tel Aviv, o Yuval Harari, que hoje talvez, na minha opinião, seja o filósofo mais interessante de se ler, porque ele é um grande pensador do século XXI, em que o Harari dizia basicamente o seguinte no seu livro chamado Homo Deus. O século XX debelou de maneira sistêmica os três males que assomam a humanidade desde que ela é humanidade. A guerra, a peste, que são as doenças, e a fome. E dizia o Harari, nesse livro chamado Homo Deus, também para quem quiser indicação, está lá no meu Instagram, JF Simão. Dizia assim o Harari, Piva, olha, existe guerra? Existe, mas é localizada. Existe fome? Existe, mas é localizada. Existem doenças como o ebola? Sim, mas o ebola está na África. Eu lá estou na África, eu estou aqui em Israel, o Piva está em São Paulo, o Donald Trump está nos Estados Unidos. Então, os males estão debelados. E se os males estão debelados, o que resta a nós agora como espécie, Piva? A busca da felicidade. A busca da felicidade. Essa é a máxima do Harari. A gente abandonaria, Piva, esse nosso lado puramente humano e nos transformaríamos no Homo Deus. E esse Homo Deus é um homem que é hedonista. Ele busca o prazer a qualquer custo. Ele busca a felicidade a qualquer custo. Não basta um celular. Tem que ser o último iPhone que a Apple lançar e no dia seguinte ao lançamento.
Não basta ter um relógio, tem que ser o último Patek Philippe lançado na Suíça. Então, esse homodeus é um homem que volta-se à felicidade. E daí esse homodeus, Piva, ele tem um debate jurídico que nem sempre é algo absolutamente relevante. O debate sobre as portas dos banheiros e o uso pelos transexuais, que no fundo, no caso Laerte, ele era um sujeito travestido com roupas femininas, tomou uma dimensão que ocupou um espaço no debate. Não que o debate não tenha que ter o direito não tem que ter esse espaço, tem que dar espaço, mas o direito não pode se converter num espaço de unicamente debater banheiro de transexual, que é o que de repente acontecia. O espaço do banheiro da pessoa transexual ou transgênera, a depender da nomenclatura que a gente utilizasse, tomou uma dimensão, Piva, que de repente o direito pareceu só cuidar disso, como se não houvesse outros assuntos. Vem a pandemia, Simão, você não entrou no direito de família, vou entrar agora. Vem a pandemia, vem a realidade que eu chamei de P. 13 de março foi o último dia da euforia perpétua, da Belle Époque. Alguém está com o microfone aberto, peraí, da Belle Époque, da euforia perpétua, e esse dia, 13 de março, portanto, sela o fim de um momento histórico. Sela o fim de um momento histórico, e daí o que acontece? Começamos uma realidade pandêmica. O primeiro problema da realidade pandêmica é que a palavra incurável, que era um palavrão na realidade A, ela passa a ser diária. Diária. Hoje, todo dia a gente pensa, meu Deus, quando virá a cura do coronavírus? Meu Deus, quando virá a vacina para Covid-19? Porque Covid-19 é a doença e coronavírus é o vírus. Então, o incurável entra nas nossas vidas. E o que entra ao lado do incurável? A morte, sim. Porque a morte passa a bater na porta. E eu explico por quê. Quando a gente vê, e isso também eu pus no meu artigo, a realidade italiana, em que nós tínhamos ali médicos dizendo, quando houver um homem de 80 anos e um homem de 40, eu vou deixar o de 80 morrer no hospital, no corredor, porque eu vou salvar o de 40. A medicina faz as opções de bioética, das chamadas escolhas trágicas. É um jogo de perde-perde. Ninguém na realidade A queria pensar que eu ia ter que decidir matar alguém para salvar alguém. Isso é impensável. Na realidade A, eufórica, tem espaço para todo mundo no hospital. Não faltam respiradores. Na realidade B, faltam respiradores e as escolhas são trágicas. O jogo é de perde-perde. Nós nos deparamos, Piva, com uma situação que nós nunca imaginávamos ver, que era uma realidade pandêmica de decidir matar alguém por não ter equipamento para curá-lo. Essa é uma realidade que, para nós, para o nosso senso de humanidade, ela choca, ela é a barbárie civilizacional. Porque nós nunca imaginamos nos deparar com essa escolha. E olha que o nosso amigo Fernando Araújo, você que já esteve em Lisboa palestrando comigo, dizia, a bioética tem momentos de escolhas trágicas. Bom, dito isto, Piva, qual é a questão que o direito de família se coloca? O direito de família vai ter basicamente dois grandes problemas, tá, Piva? O primeiro é o regime de convivência de pais, filhos, com crianças e adolescentes. E o segundo são os alimentos. São dois grandes problemas. Porque, na realidade A, quando eu falava de eu vou começar com a visita, tá? Com a convivência, existia um mantra que é repetido hoje nas lives, porque as pessoas também estão ainda numa fase de negação da realidade B. Elas querem ainda insistir na realidade A, que não volta. A realidade que vem pós-confinamento é a C. A C não é nem a A nem a B, mas aquela A eufórica acabou. E eu poderia depois, ao final, falar por que ela acabou. E na realidade B, Piva, as pessoas continuam invocando coisas que não resolvem seu problema nem o meu. Eu te dou um exemplo. O pai tem direito de visitar o filho, claro. E nós, na realidade A, dizíamos, isso é bom, é saudável? Claro. Nós temos que estimular o convívio do pai divorciado com o filho. Claro. Tudo maravilhoso, realidade A. Só que nós temos uma pandemia em que há um confinamento. E que tirar a criança de casa põe em risco a própria criança, põe em risco um aumento da doença, então é um risco social de contaminação. E daí nós temos um problema jurídico, porque daí
o melhor interesse da criança passa por ela permanecer viva e saudável. Não é verdade o que a mídia criou, que a Covid-19 só mata idoso com câncer, obeso, asmático e imunossuprimido. Não é verdade. A doença mata, geralmente, uma faixa, ela tem uma preferência por essa faixa de risco, mas ela mata pessoas de todas as idades. Basta vocês entrarem em qualquer site em inglês, que são sites mais sérios que os brasileiros, e vejam as pesquisas que os americanos fizeram nesses 40 dias. São assustadoras para o bem e para o mal. Só que daí, Piva, eu escrevi esse artigo, por quê? Porque daí todo mundo continuava dizendo, tem que atender ao melhor interesse da criança. Bom, mas, meus queridos, isso é óbvio, não precisa falar isso na live. Porque se eu acabasse a live aqui, você dizia, bom, Simão, o que isso contribuiu com o problema do seu João, que é médico, que está à frente do Amaral Carvalho, nas pesquisas de câncer e cuidando dos pacientes, ou do Dr. Franceschi, que está à frente da Santa Casa de Jaú? Quer dizer, esse cara precisa ver o filho, precisa ver a filha, precisa. Só que ele está num hospital. Piva, você sabe o que aconteceu aqui em São Paulo com as pessoas da equipe de frente do Sírio-Libanês, médicos, enfermeiros e técnicos? 200 pessoas contraíram a Covid em 40 dias. 200 funcionários. Então a doença não é brincadeira. E daí eu vou dizer para você assim, Piva, tem que o pai continuar vendo o filho. Bom, mas isso é óbvio que tem. Agora eu te pergunto, como é que o pai vai ver o filho se ele é um médico que está na linha de frente no hospital? Ele vai pôr a criança em risco? Ele vai pôr um risco de a criança ser assintomática, mas transmitir a doença para quem convive com a criança? Quer dizer, não adianta, meus amigos e minhas amigas, eu digo isso nessas lives de família, Piva, que eu sou mensageiro das más notícias. Mas são más notícias para trazer consciência de que nós não podemos manter as coisas como eram na realidade A. Porque a realidade pandêmica, com uma doença incurável, exige que o direito se adapte à situação. O direito pode se adaptar. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos uma situação médica que ela é incerta. Não há certeza sobre a Covid, não há certeza sobre a transmissão. Há uma grande pandemia sobre a pandemia, porque no fundo é o caos. Mas nós temos uma certeza hoje, Piva, pelo que a gente vê na Itália, Bérgamo, aqueles montes e caixões na rua, nos estádios, e o que a gente vê em São Paulo, capital, que é o centro da pandemia no Brasil. Onde houve o confinamento, as mortes não foram tão sensíveis, ou tão acentuadas, ou tão rápidas. Há uma sensação, essa sim, sem dados clínicos, de que é melhor confinamento para evitar perdas humanas. Então, a partir dessa certeza única, Piva, porque o resto não dá para dizer, se a Covid vem pelo saquinho do supermercado, se eu for cortar cabelo, se eu vou pegar Covid, não dá. Não dá porque tem pesquisa para todo lado. Mas uma certeza eu posso dividir com você e com os nossos alunos. É melhor o confinamento para evitar as mortes. Isso é uma certeza. Tanto que meu pai e minha mãe estão completamente trancados há 45 dias. Mas, para dizer o que para você? Então, como é que a gente resolve esse direito de visita da criança, da convivência com o confinamento? Bom, a gente tem que ser criativo nesse momento. E dá para ser criativo. Uma das ideias que quem traz é o professor João Aguirre, seu amigo e meu amigo, que é mestre e doutor lá pela USP, e agora vai ser pós-doutor, essa semana vai defender o trabalho de pós-doutorado. E o Aguirre diz uma coisa óbvia. Por que a gente não pega essas crianças agora que elas estão em férias, porque muitas delas estão ou em home schooling ou sem aula. Elas não estão indo às escolas. E não pegamos as crianças e colocamos, por exemplo, como se fossem as férias delas, 2 semanas com o pai e 2 semanas com a mãe. Por quê? Se elas tiverem 2 semanas com cada um, o número de saídas de casa é muito menor, porque elas vão passar 2 semanas inteiras com o pai e 2 com a mãe. Ou seja, elas não ficam na rua, o que é ótimo para evitar a pandemia. 2, elas não sobrecarregam eventualmente a mãe, que está em home office, em trabalho remoto, e de repente tem as crianças o tempo inteiro com elas em casa. Então, isso seria bom para aliviar o fardo da mãe. E o convívio fica dividido, 15 dias, 15 dias. É uma excelente solução. Querem ver uma excelente solução? O pai normalmente vê as crianças às quartas, que é o dia que ele janta, e sábados e domingos, que é o dia que elas vão dormir com ele. Bom, ao invés de pôr quartas, sábados e domingos,
Então, mudamos de quarta para sexta, Piva. Pelo menos a criança já fica sexta, sábado e domingo com o pai, e não precisa, na quarta, sair de casa e ir até o pai, voltar para a mãe na quinta, para voltar para o pai no sábado. A gente muda o regime para que a criança fique mais tempo com o pai, mas com menos deslocação, com menos saídas. Então, a terceira via, Piva, que é isso que nós estamos fazendo. Visitas à distância, online. Ou seja, a gente hoje diz para o pai, você não vai ver o filho no fim de semana. Por quê? Porque você é operário, você está tomando transporte público, tem um risco grande de pegar Covid, porque sua fábrica não parou, mas aqui tem esse celular que você já usa e vai ver seu filho 1 hora por dia pelo celular. E quando acabar a pandemia, porque ela vai acabar, porque essas medidas são todas temporárias, eu não disse isso antes, mas eu fiz e vou frisar várias vezes, o que eu estou dizendo é para a realidade B, que é temporária. Eu não estou dizendo assim, tudo mudou para todo sempre. Tudo mudou neste momento. E nesse momento, então, Piva, eu posso fazer as visitas virtuais, tá certo? Agora, repara, as visitas virtuais, tem um detalhe. A Gisele Groening, a nossa amiga, lembrou que tem crianças muito pequenas que não aguentam ficar assim, face to face com o computador. Então, repara, para esses casos em que é impossível, o que tem que fazer o pai ou a mãe? Abrir o celular e deixar aberto para que o outro veja a criança. É um modelo diferente, não é interativo como esse meu e seu. Mas eu posso fazer o que tem feito minha irmã Ana Paula, a mãe do meu sobrinho Lucas. Ela põe a criança no WhatsApp, os avós, que são meus pais, vêm, eu vejo, minhas irmãs vêm, e nós acabamos tendo um convívio, Piva. Mas Simão, isso não é o ideal. Não, isso é o possível. Porque em tempos de pandemia, a gente tem que pensar no convívio possível. E nos tempos de pandemia, o raciocínio não tem que ser como é que fica o melhor interesse da criança. Tem que ser como é que fica viva a criança. E como é que ela fica viva? Evitando deslocamento e evitando contágio. Mas Simão, mas a mãe ou o pai vão perder. Meus amigos, eu comecei dizendo que o jogo agora é de perde-perde. O jogo de ganha-ganha acabou dia 13 de março. Agora é a hora de lembrar da Itália com a escolha trágica dos idosos morrendo nos hospitais. Não é uma realidade gostosa como era a. A era festiva, a era cheia de emoção, a era tudo podia, a era busca... Bom, eu dou um exemplo do Simão que vos fala, e o Piva vai entender. Na realidade, a eufórica, eu já teria voltado de Portugal agora em abril, e já estaria indo em junho. E não vai ter Portugal nem em abril nem em junho, porque não tem nem passagem. Estão vetados os voos. Então, a realidade B é uma realidade de perdas, para evitar a perda maior, que é a perda de vidas. Por isso que eu estou preso em casa. Por isso que eu não consigo ir até a padaria comprar meu pãozinho. Eu perdi o direito de pegar o meu livro e ir até um café, tomar um livro e ler o Código Civil. Perdi esse direito. Então, são perdas temporárias, são perdas momentâneas. Isso vai passar. Só que nesse momento das perdas, negar a realidade A B, que é atual, e continuar com a realidade A, é um desserviço. Porque daí eu vou ter que te fazer uma pergunta, Piva. Imagine os avós que têm direito de visita. Os avós paternos, porque a mãe da criança não quer deixar a criança ver os pais do ex-marido, do ex-companheiro. E eles ganharam em juízo o direito de visita. Como é que eu vou tirar 2 idosos com 88 anos de casa para exercerem visita da criança? Como é que eu vou pegar uma criança que é um potencial transmissor da Covid, as pesquisas dizem isso, que ele pode não ter o bebezinho, a criancinha, o adolescente, mas ele pode estar transmitindo, e vamos tirar aquela criança e aquele adolescente e pôr na casa dos avós, que são que constituem um grupo de risco. O meu sobrinho Lucas está sem ver a minha mãe e o meu pai, que são os avós dele, há 45 dias. E ele tem 6 meses. E minha mãe chora. Só que chora sabendo que é uma escolha trágica que entre o convívio físico com o meu sobrinho e a preservação da saúde do meu pai e da minha mãe, nós vamos ter que optar por não deixar o convívio físico. Percebam, meus amigos e minhas amigas, que assim, a palestra aqui ela é chata, entre aspas, porque eu não consigo dar uma solução para deixar todo mundo feliz. Eu vou deixar ou um feliz e um infeliz, ou todos infelizes. Porque é um momento de escolhas trágicas. É verdade que eu posso compensar, Piva, esse momento com o futuro. Pensando o seguinte, se os avós não tiveram a visita hoje,
para protegê-los por causa da pandemia, no futuro eles vão ter essas visitas compensadas. Sabe aquele esquema do direito das obrigações? Menos com mais, zera a dívida? Quem está devendo aqui compensa no futuro e fica todo mundo zerado? Então nós podemos sim, de futuro, Piva, termos um ajuste destas situações. Hoje não dá. Hoje o jogo é de perde-perde. Eu basicamente queria dizer isso sobre o convívio e as visitas. Eu daria a palavra ao amigo, porque depois eu vou mudar de tema na live, eu vou falar um pouco de alimentos e a questão da revisão das pensões alimentícias e a prisão do devedor de alimentos. Então eu daria a palavra ao professor Piva para suas ponderações. Muito bem, Simão, ouvi atentamente. Eu não sei se aparece aí para você, se tem alguns dos nossos alunos que desejam, assim, fazer uma pergunta. Eu não sei se eles fariam oralmente ou vão digitar a pergunta. Está aparecendo aí, Simão? Normalmente, para evitar microfonia, eu peço que eles façam aqui por escrito. Eu estou olhando, nós temos 48 pessoas na sala e não há perguntas, mas vocês, por favor, os alunos e as alunas, os presentes, podem digitar aqui que eu terei o maior prazer em responder, ou agora ou ao final. Mas se vocês digitarem agora também, eu depois, ao final, volto no chat e vejo o que vocês perguntaram, tá? Então, aqui está franqueada a palavra, por favor, façam por escrito para evitar o problema de microfones. E com a palavra, professor Piva, para suas observações. Ok. Bom, deixa eu registrar, assim, a minha satisfação. Eu estou vendo aí quem está na reunião, vai aparecendo os nomes, eu vou falando, oh, que bom, fulano está aí, fulana está aí, legal, né? Simão, isso tudo que você disse, né, é muito interessante, é muito importante, quer dizer, você tratou da questão da guarda, né, e, evidentemente, você vai tratar em seguida, quando você fala de dinheiro, você vai tratar dos alimentos, quer dizer, isso vai ficar alterado, né. Então, eu gostaria de ponderar para os nossos alunos, e o professor Simão é um craque nisso aí, né, é assim, o direito, e nele incluído o direito de família, sempre encontra uma maneira de se ajustar à realidade, de se ajustar àquilo que as pessoas da sociedade, entende, querem ou o que as pessoas da sociedade precisam, né? Lá na nossa faculdade, lá no Largo de São Francisco, surgiu a pessoa, assim, o jurista que criou essa dimensão do direito que permite a ele se ajustar a essas situações, né? Então, vocês devem se lembrar lá no primeiro ano, ou no decorrer do curso de vocês, disseram já a respeito dessas 3 dimensões do professor Miguel Reale, não é? Que foi meu professor, hein? Olha só, não o filho, o pai, né? Foi meu professor. Então, essa dimensão do valor, quer dizer, o direito passou muito tempo sendo, assim, entendido como uma previsão legal e um acontecimento para ver onde que o acontecimento se enquadrava na previsão legal, ou seja, 2 dimensões, né? Com essas 2 únicas dimensões, nos dias de hoje de pandemia, quer dizer, um regime de exceção desse, seria muito difícil o direito encontrar um espaço para acolher, digamos assim, possibilidade de decisões, de atitudes coerentes, ajustáveis à situação. Com esse terceiro elemento, que é o valor, ou seja, a necessidade das pessoas da sociedade, ou o desejo das pessoas na sociedade, é por aí que o direito de família vai se ajustando, e é isso que o professor Simão, sem dar esse detalhe, ele está dizendo, o direito vai ter que se ajustar. Saiu, assim, da felicidade geral e vem para a tristeza geral, vem para a morte, para a escolha quem morre e quem não morre, né? E, então, eu acho que, para vocês, assim, atentem bem, quando tiverem sempre uma oportunidade, olhem a questão dessas 3 dimensões do direito, para transformar isso no bom argumento da sua petição. Para você que está no 5º ano, é no ano que vem, logo no ano que vem. Quer dizer, como ajustar isso na sua petição, né? Então, Simão, era essa a observação que eu queria fazer. Eu já te devolvo a palavra rapidinho, porque é com você que o pessoal quer estar. E, no fundo, Piva, é verdade, porque o fato e a norma estão colocados. O valor, na teoria tridimensional do professor Reale, ele entra um valor pandêmico. É verdade isso, é outro valor. E a norma pode ser repensada à luz desse outro valor. Muito se discutiu, e se discute, Piva, todos os dias das minhas lives, todos os dias. Eu fiz lives assim,
Aliás, eu estou trabalhando mais agora do que quando era presencial, porque agora dá uma chance de uma dimensão diferente de conversa. Eu quero terminar dizendo isso, sabe, Piva? O que é presencial e o que é real. Eu até fiz um acordo comigo mesmo entre o dia 3 de maio, e 13 de maio, são 10 dias sem live, porque eu estou realmente até cansado da gente estar... Isso aqui é gostoso, aproxima, mas é cansativo também. Então, essa ideia do valor que entra e permeia a realidade pandêmica, ela nos alimentos, Piva, vai ter um problema gravíssimo. Aliás, 2 gravíssimos. O primeiro é a prisão civil do devedor de alimentos. Porque nós sabemos que o artigo 5º, inciso 67, só permite hoje uma prisão civil, que é do devedor de alimentos. A depositário infiel que está lá escrito que prende, não prende, porque o STF disse que não prende, fez uma leitura a partir do Pacto de São José da Costa Rica, da supra legalidade do tratado, então não prende. Está escrito que prende, mas não prende. Só prende um, o devedor de alimentos. É uma prisão civil, portanto não há crime, é uma prisão para coerção, portanto não é uma prisão punitiva, nem ressocializante, é só para dizer, vamos pôr o cara na cadeia que aparece o dinheiro para pagar alimentos para o filho. Basicamente é isso. Entra na cadeia, aparece o dinheiro. O problema, e é uma prisão aqui em São Paulo, por exemplo, especial, porque ela não é a prisão comum, onde estão todos os presos em geral, mas de qualquer maneira há um problema gravíssimo. Pôr uma pessoa encarcerada hoje, com a Covid, disseminada, é falar para o sujeito, ó, você está condenado a possível morte. Porque, veja um detalhe. Ah, Simão, mas só morre 5%. Bom, só 5%? A SARS e a H1N1 matavam 1%. Nós estamos matando 5 vezes mais do que morreu das gripes normais. E como é que eu, Piva, professor de direito de família, vou escrever um artigo dizendo pode mandar o devedor para a cadeia para risco de morte? Quer dizer, que direito é esse que eu vou dizer? Para coerção alimentar, ele vai correr risco de morte. É assim, é um direito, eu tenho dito, Piva, quem defende isso é o direito da barbárie, não é da civilização. É voltar no passo do Hammurabi, olho por olho e dente por dente. É voltar no talhão. Então, a solução da prisão civil tem sido afastada pelo STJ, Piva, assim, a rodo. Não vai para a cadeia o devedor de alimentos. Mas não é que não vai nunca mais, Piva. Não vai agora, com a pandemia. Mas, Simão, como é que eu vou fazer a coerção desse devedor? Prisão domiciliar, é o que resta. Ah, mas, Simão, prisão domiciliar estamos todos. Não é verdade, Piva. Ninguém está em prisão domiciliar. A gente pode, sim, atravessar a rua um dia, ir à padaria para tentar comprar o seu pão e voltar sem pôr ninguém em risco. Vai com máscara, vai com óculos. A gente pode ir até a farmácia. O que a gente não pode é fazer o que os incautos estão fazendo, exercício na rua. Se todos nós formos fazer exercício na rua, acabou a quarentena. Por que o João tem direito e a Maria e o Simão não? Porque eu tenho uma noção de sociedade, de conjunto. Agora, então, o devedor de alimentos ficar preso em casa é a forma que temos para hoje. Ah, mas Simão não resolveu a coerção. Ué, quando a realidade C vier, que acabou a B pandêmica e do confinamento, a gente estende a prisão civil dele em casa, Piva, por mais tempo. Nós temos que criar mecanismos jurídicos de coerção sem colocar esse devedor em risco. Tá claro isso para vocês, meus amigos? Não posso pôr o cara em risco. Então, eu digo isso por quê, Piva? Porque eu ouvi nas lives, mas, Simão, essa prisão domiciliar não vai ser efetiva. Essa prisão domiciliar não vai deixar o sujeito com a coerção que é necessária para que ele vá preso. É verdade, não vai deixar com aquela situação que ele vai preso. Então, qual é a situação que eu dou? Pôr o sujeito correndo risco de morte? Não faz o menor sentido. Então, a realidade B, que é da pandemia, é uma realidade de escolhas trágicas, em que eu vou tentar deixar esse sujeito vivo, que é o que interessa agora, para depois pensar na coerção futura. E o segundo problema da pandemia, Piva, que é um problema que esse vai dar uma grande confusão, é a pobreza generalizada que ela nos traz. Porque a pandemia causou um impacto econômico que não existe na história da humanidade. Não é no século XX, não é no século XIX. Porque nós tivemos, você lembra bem, nos anos 70, a crise do petróleo, quando a OPEP cartelizou e diminuiu a produção e o petróleo explodiu de preço,
a chamada crise do petróleo. Nós tivemos a Segunda Guerra, que acabou em 45, a primeira que acabou em 18. Nós tivemos a gripe espanhola em 1916, que veio em 3 ondas. 3 ondas. A Covid veio na primeira onda. Talvez tenhamos mais 2 ondas de Covid ainda. Só que não houve uma depressão econômica a ponto de fechar as economias. Começando na China e terminando na própria China. Porque a Covid deu um lockdown mundial. O mundo parou economicamente. Eu fui pôr combustível no carro porque eu fiz o exame, eu tô zerado da Covid e fui visitar meus pais após 45 dias sem vê-los. Fui de luva, máscara, óculos e com um exame negativo, para não pôr em risco ninguém, nem eles, nem terceiros. E fui pôr combustível. Piva, eu estava pagando aqui em São Paulo, em Moema, R$4,30 a gasolina. Sabe quanto que eu paguei ontem? A gasolina que nós temos hoje é uma situação, então, de crise econômica mundial e um empobrecimento mundial, Piva. A economia portuguesa, você esteve lá comigo há 2 anos, que estava dando sinais de recuperação com o turismo. Que turismo se faz no mundo pandêmico? Todos os hotéis fechados, todos os restaurantes fechados, todos os Airbnb fechados. Quer dizer, então, só para dizer para você o seguinte, esse empobrecimento mundial sem precedentes vai gerar escolhas trágicas para os juízes em matéria de alimentos. E por que escolhas trágicas para os juízes em momento de alimentos? Porque eu vou ter o pai mais pobre e a mãe mais pobre. Ou o pai desempregado e a mãe desempregada. E como é que eu faço isso, Piva? Como é que eu faço a escolha do valor dos alimentos? Ah, Simão, existirão pessoas oportunistas. Eu quero alertar a todos que há pessoas oportunistas, do mal, que não tiveram rebaixamento de renda e já não querem pagar pensão para filho. Ou seja, os oportunistas da pandemia. Mas os oportunistas são punidos de maneira clara. Basta que o juiz manda abrir as contas. O senhor está dizendo que não pode pagar pensão para o seu filho porque o senhor foi mandado embora. Eu fui mandado embora, não posso pagar pensão para o meu filho. Será que você não pode porque você foi mandado embora? E se eu fosse executivo de uma grande multinacional e tivesse 30 imóveis de aluguel? Eu fui mandado embora, mas eu não perdi dinheiro. Então, não é assim. Quem é mandado embora não pode pagar pensão. Esse é um erro. O segundo erro, Piva, é assim, eu tive diminuição na minha carga, eu também não posso pagar pensão. Ué, mas eu posso ser um homem que tenho um poupador e que eu tenho dinheiro no banco a rodo. Então não é verdade que todo mundo que está desempregado ou com carga reduzida não pode pagar os alimentos. Mas é verdade, Piva, que muita gente não vai poder pagar os alimentos. É verdade que o empobrecimento geral vai gerar uma perda da qualidade de vida daquelas crianças. Por quê, Piva? Com o pai e a mãe com salário reduzido, com o pai e a mãe com menos dinheiro no banco, é verdade que aquelas crianças, aqueles adolescentes, vão ser vítimas da pandemia econômica. Ou seja, no jogo de perde-perde, o juiz tem que ter uma sensibilidade, Piva, para tentar, nas suas decisões, reduzir as perdas. Não tem mais um ganha e um perde. Isso quer dizer, Piva, que quando o pai disser estou desempregado, quero uma liminar para pagar 30% a menos, 40% a menos, 50% a menos, o juiz terá que exigir dele, mais do que o argumento estou desempregado, é uma transparência nas relações. Aliás, a realidade B é uma realidade das transparências. Porque se as relações não forem transparentes, o juiz deve decidir contra aquele que se nega a ser transparente. Eu escrevi um artigo agora sobre contratos na pandemia, um artigo sobre locação na pandemia. Esses meus artigos têm sido citados pelos juízes do Brasil todo. Outro dia me mandaram uma decisão lá de Jaboatão dos Guararapes, comarca vizinha Recife, do juiz me citando, em locação, que não é o tema da nossa conversa, mas só para dar uma noção do que eu quero dizer, é necessário que haja transparência. Esses nossos alunos amanhã estão nos escritórios advogando. Amanhã são estagiários, assessores de juízes, desembargadores. A realidade B é pautada pela transparência. Se não houver transparência, o juiz vai julgar contra aquele que não foi transparente.